Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is He? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, think of it. I once was lost. Now I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, what does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His name. Now together. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, He was saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, how glory. So glad I'm saved. So glad I'm waiting for His coming. Now with your hands up if we mean it. I'll never forsake you. I'll never forsake you. I'll never forsake you. Do it, but I can't do it. Se eu pudesse fazer alguma coisa quanto a isso, com todo prazer eu faria, mas não posso. The only thing that I can do is represent Him to you in a way of a divine gift. A única coisa que posso fazer é representá-lo a vocês na forma de dom divino. Now, if I speak the truth that God provided a sacrifice, and that sacrifice, Jehovah Jireh, was Jesus Christ. Agora, se eu falo a verdade, que Deus proveu um sacrifício, e aquele sacrifício, Jeová Jiré, era Cristo. And all of the 7 compound redemptive names laid in Jesus Christ. E todos os 7 nomes compostos de redenção encontravam-se em Jesus Cristo. Jehovah Jireh, the Lord's provided sacrifice.
Jeová Jiré, o sacrifício provido pelo Senhor. Jehovah Rapha, the Lord who heals our diseases. Jeová Rafa, o Senhor que cura vossas enfermidades. Jehovah the banner, E Jeová a bandeira. and all the other 7 compound names was all in Christ Jesus. E todos os outros 7 nomes compostos estavam todos em Jesus Cristo. And there's where all the types and the shadows of the Old Testament all come and met in Jesus Christ. E aí está onde todos os tipos e sombras do Antigo Testamento, todos vieram se encontravam em Jesus Cristo. He paid the supreme price, ascended on high, and sent back the Holy Ghost tonight, which is God's provided way of your escape. Ele pagou o preço supremo, subiu ao alto e enviou de volta o Espírito Santo esta noite, o qual é o caminho provido por Deus para seu escape. We had time to go in it. Tivéssemos tempo para entrar nisso. I can see the wise men packing up their camels right quick. Eu posso ver os magos carregando seus camelos rapidamente. Where are you going, honey? Says the wife. Para onde você vai, querido? Diz a esposa. I'm going to see the young king that's born way in Palestine. Vou ver o jovem rei que nasceu na Palestina. Well, you didn't even take your compass. Bem, você nem pegou a sua bússola. He said, I don't need any compass. Ele disse, não preciso de nenhuma bússola. How are you going through the deserts and valleys and hills without a compass? Como atravessar os desertos e vales e colinas sem uma bússola? He pointed up to the star and said, I'm going God's provided way. Ele apontou para a estrela, disse, eu vou pelo caminho provido por Deus. The star led him right straight to Jesus. A estrela o dirigiu diretamente a Jesus. And listen, before we close, E ouçam, antes de concluirmos, God has a provided way here tonight. Not through church, not through theology, Deus tem um caminho provido aqui esta noite, não através da igreja, não através de teologia, but through the Holy Spirit will lead you to God's provided way of your sanctification, mas através do Espírito Santo guiará você para o caminho provido por Deus da sua santificação, the healing of your body, the baptism of the Holy Spirit, the joy, peace, and everything you have need of. da cura do seu corpo, do batismo do Espírito Santo, para alegria, paz e tudo que você necessitar. Jesus Christ is God's provided sacrifice. Jesus Cristo é o sacrifício provido por Deus. And I say that He rose from the dead, ascended on high, sent back the Holy Ghost as God's provided way to lead the church. E eu digo que Ele ressuscitou dos mortos, subiu ao alto, mandou de volta o Espírito Santo como caminho provido por Deus para dirigir a igreja. He said He will not speak of Himself, but He'll testify of me, Jesus said. Ele disse, Ele não falará de si mesmo, porém Ele testificará de mim. Jesus disse, And when He comes, He'll bring these things to your memories and will show you things to come. e quando Ele vier, Ele vos fará lembrar destas coisas e vos mostrará as coisas que virão. For the things that I do, shall you do also. Pois as coisas que eu faço também as fareis. The world won't see it, but you'll see it. O mundo não as verá, mas vós as vereis. I'll be with you, even in you, to the end of the age. Estarei convosco mesmo em vós até o fim. Boa noite com Jesus, amada igreja. Pela graça de Deus, nós estamos juntos mais uma vez aqui para adorarmos ao Senhor nesta rica oportunidade que nós temos. Graças a Deus. Vamos levantar nossas mãos, vamos dizer graças a Deus. Obrigado, Senhor, por nos trazer aqui na Tua casa nesta noite para ouvir a Tua voz. Obrigado a Deus. Nós vamos iniciar louvando ao Senhor com o número
383. Hino de número 383. Fala minha alma, ó Cristo. 383 do nosso inário da harpa cristã é o número 151. Nosso inário 383. Fala minha alma, ó Cristo, fala-me com amor, segreda com ternura, eu sou teu Salvador, faze-me bem disposto para te obedecer, sempre honrar teu nome e dedicar-te o ser. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Fala-me sempre, ó Cristo, dá-me orientação, concede-me alegria e gozo em oração, faze-me consagrado, muito pronto a trabalhar, para do reino eterno a vinda abreviar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela-me hoje sempre qual seja o meu dever. A ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar,
na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segredo ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Aleluia! Oh, segredo maravilhoso, hein? Segredo maravilhoso. Jesus contando um segredo para nós, né? Tu tens um Salvador. Tu tens um Salvador. Segredo ao meu ouvido. Tu tens um Salvador. Constantemente ele faz isto através da mensagem, amém? Nós vamos também cantar o número 284, mais este ano. Hino de número 284, Brilho Celeste. O cantor cristão 476 do nosso inário 284. Peregrinando. Tem que ser mais alto, mais alto. Peregrinando. Vou sair cantando. Vamos começar pelo coro. Mais alto, né? Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia, sigo cantando, dando louvores, indo para os céus, peregrinando pelas montanhas, dentro dos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia, sigo cantando, dando louvores, indo para os céus. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao meu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia, sigo cantando, dando louvores, indo para os céus. Vão me cercando raios benditos, passos avante para a mansão. Mais e mais perto, Mestre seguindo, dando louvores da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus.
glória, sigo cantando, dando louvores, indo ao céu. Aleluia, graças a Deus. Nós vamos cantar ainda número 285, plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus. Número 285, da harpa cristã, número 3, do nosso inário, 285. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, neste tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Aleluia, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, nós regozijamos por este privilégio de estar na casa de Deus. Nós vamos, nesse instante, orar pelos pedidos de oração. Nós já estamos reunidos aqui no Tabernáculo da Fé, aqui em Taubaté, para um culto abençoado, meditação da Palavra de Deus, meditação na mensagem do profeta de Deus para esta era, irmão William Marion Branham. É o 7º anjo de Apocalipse 10:7. Nós regozijamos com esta mensagem, fazemos parte dela, temos ela dentro do nosso ser. É por isso que nós sempre mencionamos o profeta de Deus. Nós nos alimentamos desta palavra e nós tornamos esta palavra.
Nós já estamos reunidos então aqui. O Tabernáculo da Fé está na Rua Professor Mário Celso de Almeida, número 79, no bairro Esplanada Santa Terezinha, próximo ao SESC. Os cultos aqui são realizados às quintas e sábados, às 19 horas. Nós vamos orar nesse instante pelo livro de oração. Se você deseja fazer também seu pedido a Deus conhecido, levantando uma de suas mãos, vamos orar. Senhor, obrigado a Deus maravilhoso por esta grande oportunidade que o Senhor concede para nós, Senhor, ainda que nesta vida, Senhor, como seres mortais que somos, reunir ao redor da Tua santa e bendita palavra, Senhor, poder ouvir a voz do Senhor. O Senhor não tem outra voz a não ser a Tua palavra. O Senhor não tem outra voz a não ser a mensagem do sétimo anjo para os nossos corações. Nós desejamos mais de Ti nesta noite. Nos aproximamos de Ti, inclinando perante a Tua face, Senhor, nesta hora, reconhecendo quão pequenos somos, quão necessitados somos de Ti, Senhor. Olha para estes nomes, ó Deus, cada nome escrito neste livro, Senhor. Ó Pai, concede a cura, a libertação, Senhor. Ó Deus, acima de tudo, Pai, que cada nome escrito aqui, Senhor, possa conhecer ao Senhor como um Salvador de suas almas, Salvador pessoal, entregar-se a Ti, ó Deus, arrependido dos erros, Senhor. Ó Pai, não somente ser curado no corpo, mas ser curado na alma também, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós levantamos este livro e apresentamos a Ti, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo perdão pelas nossas transgressões, que são muitas, ó Deus, e fale conosco. Mais uma vez nesta noite pedimos, Senhor, fale aos nossos corações, unja-nos, unja a nossa voz, unja os nossos ouvidos, Senhor. Ajuda-nos mais uma vez, humildemente nós pedimos, no precioso nome, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Estamos aqui mais uma vez, inclinados ao pé da cruz. Todas as vezes que nós nos reunimos, Senhor, e ouvimos o hino Cura somente crer, nós sentimos muita confiança em Ti. Nós sentimos que vamos ser abençoados por Ti nesta noite mais uma vez. Ajuda-nos, ó Pai, porquanto nós desejamos ouvir a Tua voz. Ajuda-nos, precisamos de Ti, Senhor, no nosso dia a dia,
para vencer cada obstáculo, Senhor. Nós vencemos obstáculos esta noite para estarmos aqui, Senhor. Vençamos a nós mesmos para estarmos aqui, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor nos abençoe aqui neste lugar, o Senhor nos ajuda. O Senhor alimenta a nossa alma. O Senhor faz que a nossa vida tome um novo rumo. Quando nos inclinamos, e quando nós nos humilhamos, e quando nós desejamos que o Senhor nos dirija. Ajuda-nos nesta noite, mais uma vez nós pedimos, Senhor, que a nossa vida possa tomar um novo rumo, um rumo para a eternidade. Esse é o rumo que nós queremos. Senhor, nos ajude, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, pedimos, perdoa todos os nossos pecados, perdoa os nossos pensamentos, muitas vezes contrários à Tua voz, mas ajude-nos a ajustarmos os nossos pensamentos, ajustarmos o nosso espírito para fazer coisas que agradam ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, para que nós sejamos verdadeiros filhos e filhas do Senhor, ó Deus, com um testemunho real. Pedimos isto no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Boa noite com Jesus. Graças a Deus, aqui estamos, né? Eu sempre lembro daquele bêbado chamado Jim. O irmão Branham menciona ele em uma de suas mensagens, ou em várias mensagens. O irmão Branham fala sobre o Jim, um bêbado. E a igreja ficava com as portas abertas, e ele entrava durante o dia, quando não tinha culto na igreja, se ajoelhava no altar e orava, dizia as seguintes palavras: Jesus, aqui está o Jim. Falando, pronunciando até erradamente às vezes, né? Você sabe como é um bêbado? Jesus, aqui está o Jim. E o zelador da igreja viu aquilo e falou: pastor, vem um bêbado aí, todo dia ele vem. E ele se ajoelha no altar e diz: Jesus, aqui está o Jim. Aí o pastor falou: fica de olho nele, olha, presta atenção nele. E sempre fazia isso. Ajoelhava no altar e dizia: Jesus, aqui está o Jim. E o zelador percebeu a falta dele. O bêbado não está vindo mais? Parou de vir? E procurou saber, informaram que ele tinha sofrido um acidente, tinha sido atropelado por um automóvel e estava no hospital, internado no hospital. E o zelador avisou o pastor, e o pastor foi correndo lá, mesmo sem conhecer, foi correndo no hospital visitar o Jim. O Jim estava precisando de uma visita. E o pastor chegou lá e indicaram o leito onde ele estava. E o pastor: ô Jim, você que é o Jim? Você que é o Jim que entra na igreja e ajoelha aí? Jim, você não foi mais, por que você não foi? Pois é, pastor, eu sofri um acidente, fui atropelado. E o pastor disse para ele assim: pois é, você chega lá e fala: Jesus, aqui está o Jim. O zelador me contou que você faz isso. Aí o Jim disse: pois é, pastor, antes do senhor vir me visitar, Jesus apareceu aqui no quarto. Jesus apareceu aqui e disse para mim assim: Jim, aqui está Jesus.
Então é importante, né? Tão importante ouvir esta voz, né? O profeta diz: não importa, não tenha ressentimento se você nunca orou por alguém e a pessoa não recebeu uma cura através da sua oração, ou uma libertação através da sua oração. Mas o mais importante de tudo é naquele dia nós ouvirmos o bem-vindo de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Pela graça de Deus nós estamos rumando para lá. E para chegar em algum lugar elevado, tem que se dar passos, primeiros passos, e depois continuar seguindo e persistir no caminho, ainda que contrário às razões, contrário aos nossos sentimentos muitas vezes, contrário aos resultados que temos muitas vezes daquilo que fazemos. As contradições, as contrariedades, às vezes, como seres humanos, ficamos contrariados. Mas nós temos uma estrada para andar. É o alto caminho. É o caminho que leva à vida eterna. E não importa o que aconteça, nós queremos continuar dando passos. Vamos tropeçar, sempre vamos tropeçar. Mas, assim como Pedro, nós desejamos, socorre-nos, Senhor. Devemos dizer isso. E Ele prontamente estende a sua mão e nos leva em segurança. E nos conduz em segurança. E às vezes não entendemos, mas Ele está ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo e nos dirigindo. Não porque merecemos, mas a sua graça. Ele contemplou-nos antes da fundação do mundo e Ele disse: você é meu, eu não te perderei. Você é meu. Filha, você é minha. Filho, você é meu. É maravilhoso o nosso Pai, não é? Aleluia, graças a Deus. Isso nos dá segurança para continuarmos. E Ele nos socorre. Cada dia Ele nos ajuda a caminhar nesta estrada que é difícil para nós muitas vezes. Mas Ele já andou neste caminho. Ele foi tentado em tudo. Se simplesmente recorrermos a Ele, nós receberemos a graça dEle nos nossos corações e seremos vitoriosos. Nós vamos ler, irmãos, a Bíblia, então, nesta noite, 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 19. Creio que leremos 2 versículos, ou 3. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Está escrito assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Queria ler novamente o 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Podeis nos assentar
Que o Senhor Jesus abençoe a meditação desta noite e vivifique nos nossos corações. A mensagem Hebreus capítulo 1, na qual nós vamos meditar um pouquinho nela nesta noite. No parágrafo 58, o profeta profeta de Deus para esta era, irmão William Marion Branham, começa a falar sobre o apóstolo Paulo. Então agora, Paulo, ele simplesmente amava a palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus? Paulo amava a palavra de Deus. Então, antes dele alguma vez testemunhar esta grande experiência que ele teve, ele desceu ao Egito, desceu ao deserto por 3 anos. Eu creio que foi 3 anos. 3 anos lá no deserto. E você sabe o que eu creio que ele fez? Eu creio que ele levou o Velho Testamento e examinou através do Velho Testamento e descobriu que aquele era realmente o verdadeiro Messias. Ele teve que provar a sua experiência pelas Sagradas Letras. Amém? Oh, que coisa, diz o profeta. 3 anos e meio. 3 anos e meio lendo, verificando. A Bíblia nos diz: provai os Espíritos e vede se é de Deus mesmo. Não se mova por qualquer coisa. A Bíblia está nos falando. Ela está querendo dizer isto. Não se mova por qualquer sentimento, não. Por qualquer arrepio. Não. Prova e veja se realmente é Deus te falando. Paulo fez isso. 3 anos e meio no deserto. Ele teve que provar a sua experiência pelas Sagradas Escrituras. Observe, quando ele estava na prisão, você observa um espaço na vida de Paulo, quando ele estava ali na prisão. Por muito tempo, ele escreveu o livro aos Efésios, ele escreveu a carta aos Hebreus, ele teve tempo, Deus o deixou ali na prisão para um propósito, e ele escreveu estas cartas às igrejas. Irmãos, eu quero ver assim, que eu sinto segurança assim, a maneira que o profeta expressa, dá segurança para mim e dá segurança para a igreja também. É muito profundo a maneira que o profeta medita nisso. Ali na prisão ele escreveu estas cartas às igrejas. Uma para a igreja de Éfeso, escreveu uma carta para a igreja de Éfeso. Ele escreveu uma carta para a igreja pentecostal, a igreja pentecostal que tinha bastante problema com eles. Ele tinha mais problemas com a igreja pentecostal do que tinha com todas as outras igrejas. E até hoje o profeta diz, continua dando problemas. Quem dá mais problemas são a igreja pentecostal, diz o profeta. Mas ele estava agradecido por ter eles. Ele estava agradecido. A única coisa que ele podia lhes ensinar, quando eles chegavam, um tinha línguas, outro tinha um salmo, um tinha sensação, outro tinha um sentimento, e ele não podia falar a eles, não podia corrigir eles, não podia falar a eles de segurança eterna, ele não podia falar de predestinação com eles, ele não podia conversar com eles, eles eram bebês. Todos eles tinham que sentir algo
para poder crer, ou ver algo para poder crer, ou ter uns sentimentos estranhos para poder achar que era Deus, ou algo acontecendo ao redor deles, alguma evidência. Mas eu creio, quando ele falou a Éfeso, ele pôde falar de tudo isto. Ele pôde falar da predestinação para os filhos e filhas de Deus em Éfeso. E ele pôde dizer a eles que Deus nos adotou como filhos em Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Veja isto, que coisa! Observe-o chegando no livro de Romanos e outros livros. Romanos, eles eram crescidos na fé. Eles falavam em língua, certamente que falavam. E eles tinham outros sinais do Espírito Santo no meio deles, sim. Mas eles não fizeram doutrinas e sensacionalismos e pequenas agitações e sentimentos estranhos em torno dos dons. Mas eles tinham os dons. Paulo disse, vocês exageram com isto. Aos coríntios, né? Vocês estão exagerando com isto. Quando deviam estar ensinando ainda vocês coisas maiores, vocês ainda são crianças e necessitam de leite. E isto é o que sempre tenho tentado combater, o profeta dizendo. Eu sempre tenho combatido estas coisas, diz o profeta. Eu estou combatendo isto constantemente. E que obter isto para esse tabernáculo, que esse tabernáculo não seja um grupo de bebês. Vamos ser adultos, de pé no caminho. Oh, que coisa, aí está você, adultos. Então Paulo desceu ali primeiro, para ver se sua experiência estava de acordo com a Bíblia de Deus. Oh, não seria isso maravilhoso hoje? Se as pessoas simplesmente fizessem aquilo outra vez? Se nós fizéssemos com que a nossa experiência se encaixasse com a Bíblia de Deus? Se não se encaixa, então nossa experiência está errada. Ela não brilhará no Urim e Tumim. Se isto brilhar ali, amém. Nós temos isto, mas se não brilhar, não me importa quão bom isto pareça, quão real isto pareça, está certo? Se aquelas luzes não brilharem no Urim e Tumim, aquilo estava errado. Urim e Tumim, o Velho e o Novo Testamento. Esse é o nosso Urim e Tumim nos dias de hoje. E não importa o quanto você teve de experiência, não importa o quão real elas pareçam ser, o quão presente seja, o quão cultural seja, que grande ferramenta é ganhar almas, se isto não brilhar com a palavra, isto está errado, isto é certo. Isto deve estar de acordo com a palavra. Agora eu creio que existe o meio do caminho, o centro do caminho. Tem um centro para tudo, diz o profeta. Muitas vezes eu costumava ir à igreja nazarena. O Senhor abençoe aquelas pessoas queridas. Eles são metodistas, antiquados e santificados. Igreja de Deus, nazarenos, peregrinos da santidade, e muitas daquelas boas igrejas santas. E elas cantavam um corinho. Estou andando no velho sublime caminho, dizia o corinho, dizendo em todas as partes que eu vou por este caminho. Eu prefiro ser um cristão antigo, antiquado, Senhor, do que qualquer outra coisa que eu conheço. Eu prefiro ser um cristão antiquado, Senhor, do que qualquer outra coisa que conheço. Bom, maravilhoso,
Então eles costumavam falar sobre o caminho da santidade. Agora, se você ler isto, eles tiraram isto de Isaías, capítulo 35. Agora, se quiser você observar, ele disse, ali haverá um alto caminho. Um caminho. Agora, é uma conjunção, vem? Um alto caminho. Não era um alto caminho santo. Haverá um alto caminho e um caminho santo. Não o alto caminho santo, mas o caminho santo. E o caminho da estrada está no meio da estrada. Ela é construída assim para que então as águas levem o lixo em ambos os lados, conservando a estrada limpa. Se não for assim, você terá atoleiros na sua estrada o tempo todo. Se ela não for construída corretamente, o caminho é o meio da estrada. A estrada tem um centro. Não podemos ir para um extremo no lado direito, não podemos ir para o extremo do lado esquerdo, mas há um centro no caminho. Agora, deste lado, quando as pessoas convertem, suas mentes são colocadas em Cristo. E se elas são um pouco sábias, e se não ficarem sob oração, elas ficarão bastante frias, duras, inflexíveis e indiferentes. Então, se ficarem um pouquinho nervosas, se você não tomar cuidado, elas simplesmente se tornam radicais e selvagens neste lado. Vem? Elas vão por sensações e tudo mais. Agora, porém, a verdadeira igreja e o verdadeiro evangelho racional, eles ficam bem no centro da estrada. Não é fria e dura e nem mesmo é fanatismo. É um velho evangelho. Sente ele no coração o amor de Deus, indo diretamente ao meio da estrada, chamando de ambos os lados. Isto é certo. Agora, isto é como você vai ter aquela igreja lá. E como você vai ter aquela igreja lá? Bem fora da palavra, bem fora do Urim e Tumim. Agora, Paulo queria colocar esta igreja bem no centro do caminho. Então, ele foi e estudou 3 anos nas Escrituras que ele conhecia. Portanto, Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento. Deus fez com que ele fizesse isto, porque viria a era gentílica. A era gentílica. Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, eles eram para os judeus. Mas Paulo escreveu a maioria das cartas. Paulo. Um apóstolo para os gentios. Agora observem. Agora começamos a ter este fundo agora. É uma base sólida, não é? É um ensinamento sólido. Não precisa de ser teólogo para ver isso. Na simplicidade, o profeta de Deus nos ensina. Isto aqui nos solidifica. Esse ensinamento nos solidifica. Nos coloca num lugar seguro. Agora observe. Agora começamos a ter este fundo agora. Está vendo? Um grande fundo. Escrevendo na prisão. Paulo estava na prisão escrevendo. E ele teve toda esta experiência. Mas primeiro, esta experiência, ela foi provada primeiro. E esta é a sua carta-chave para isto. É sua carta-chave. Romanos e Efésios e outros tiveram seu lugar, mas esta é a carta-chave. Falando de Hebreus, a carta-chave. Agora, todo o primeiro capítulo está exaltando a Jesus e o separando de um profeta. Este é todo o tema agora. E eu tentarei entrar nisto o mais rápido que eu puder agora. Então, não demoraremos muito. Todo o tema está separando o novo. Separando o primeiro capítulo, está separando a Jesus de todo profeta, ou de qualquer lei. Outra coisa, ou de qualquer lei, ou outra coisa, e mostrando quem é Jesus. Agora veja, Deus,
Começando com a primeira palavra, Deus. Deus, antigamente, significa Deus, lá atrás, lá no passado. Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Agora veja, havendo Deus antigamente, no passado, falava aos pais pelos profetas, foi assim que ele teve que entregar a sua mensagem, através de seu profeta. Deus enviaria o seu profeta, como enviou Elias. Deus enviaria o seu profeta, como ele enviou Jeremias. Deus enviaria o seu profeta, como ele enviou Isaías. E se você observar, nunca em toda a história do mundo, alguma vez a igreja produziu algum profeta. E nenhuma vez na vida a igreja do dia produziu algum profeta. Nunca veio um grande profeta da igreja. Nunca veio. Procure isso no Velho Testamento, no Novo Testamento, ou neste dia, nos dias posteriores. Mostre-me qualquer profeta que foi alguma vez levantado da igreja nos últimos dias. Mostre-me um que já saiu de alguma igreja, e mostre-me uma vez que um profeta, um verdadeiro servo de Deus. Mostre-me se o sistema eclesiástico do mundo não o condenou. Pense nisto. Jeremias, Isaías, através do Velho Testamento, o sistema religioso do dia os condenaram. Jesus disse: adornam os sepulcros dos profetas e os branqueiam e os colocam ali dentro, os matam e enterram ali e passam caiação, branqueiam os sepulcros. A igreja continua aquilo hoje, veja. A igreja continua aquilo. Veja como São Patrício, vocês católicos, o rei reivindicaram. Ele não era mais católico do que eu sou. São Patrick era um católico, o profeta disse. Ele não era mais católico do que eu sou, isto é certo, mas vocês o reivindicaram ele. Veja São Francisco de Assis, reivindicaram ele, a igreja. Ele era católico tanto quanto eu sou, diz o profeta. Veja Joana d'Arc, vocês a queimaram numa estaca como uma feiticeira, porque ela teve visões e ela era uma mulher espiritual. E a queimaram numa estaca, e aquela mulher gritando por misericórdia, e eles a queimando numa estaca. Cerca de 100 anos mais tarde, eles descobriram que ela era uma profetisa. A igreja do dia, ela era uma serva de Deus. Naturalmente, vocês cometeram um grande pênalti, diz o profeta. Vocês cavaram os corpos dos sacerdotes e os lançaram no rio. Adornam os sepulcros dos profetas e vocês mesmos os colocam ali dentro. Isto é certo, o sistema eclesiástico nunca produziu um homem de Deus, nunca produziu, nem hoje, e nunca produzirá. Religião organizada nunca foi o tema de Deus. A mais velha igreja organizada do mundo é a Igreja Católica. A luterana é a segunda. Então veio Zwingli. Depois de Zwingli veio Calvino. E de Calvino segue para os anglicanos. Os anglo-saxões tomam frente. Então a igreja anglicana e o rei Henrique VIII e protestaram. E assim sucessivamente. O seguinte foi Wesley. Dele veio os metodistas. E nazarenos, e santos, peregrinos. E por último os pentecostais, todos organizados. E a Bíblia ensina claramente que a Igreja Católica é uma mulher de má fama. E as igrejas protestantes e suas organizações são suas filhas. Apocalipse 17. Isto é exatamente correto. Então eles têm, não as pessoas agora,
Em todas as igrejas tem pessoas santas, salvas, mas Deus não chama o seu povo através de uma organização. Deus não chama o seu povo através de organização. Ele os chama como indivíduos. Deus trata com indivíduos. Seja você um metodista, batista, protestante e católico, ou seja o que você for, Deus te conhecia antes da fundação do mundo e te predestinou para a vida eterna. Ou você foi predestinado para a perdição eterna, ou foi predestinado para a vida eterna. Independente de qualquer igreja. Não! Ele não desejava que você perecesse. Ele não desejava que você se perdesse. Mas ele, sendo infinito, ele tinha que conhecer o fim desde o princípio. Ou ele não seria Deus. Então Jesus nunca veio à terra só para dizer, verei se alguém tem misericórdia de mim. Não, Jesus não veio para isso. Se eu agir, se eu morrer de uma maneira dura, se eu morrer de uma maneira que mexa com o sentimento deste povo, eu vou morrer de morte dura para que eles vejam isto, para que eles sintam pena de mim. Eles provavelmente pensarão, isto persuadirá seus corações, isto vai mover os seus corações. Como ele foi morto, com uma coroa de espinho em sua fronte, o cuspe dos soldados na sua face, chicotadas, sangue esvaindo do seu corpo, para que as pessoas sintam dó e para que mexam seus corações, movam seus corações. E Deus não trata de seus negócios assim. Jesus veio para um propósito específico. Ele veio para o propósito específico, e este é salvar aqueles a quem Deus, antes da fundação do mundo, sabia que seriam salvos. Ele disse assim, isto é correto. Ele veio para um propósito específico. Ele sabia da sua missão. Graças a Deus. Ele conhecia a sua missão. Foi mostrado para ele tudo antes dele passar aquilo. Por isso ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele viu cada salvo. Ele viu cada um que tinha que ser redimido pelo seu próprio sangue. E ele enfrentou aquela cruz por mim e por você. Pelo mundo inteiro, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele disse, não é para aquele que quer, não é para aquele que corre, mas é para aquele que o Senhor Deus chamou, para aquele que o Senhor Deus teve misericórdia e predestinou antes mesmo do mundo ser formado. Paulo disse aquilo, o mesmo homem aqui. Esta foi a razão pela qual Deus pôde dizer, antes de Esaú nascer, antes de Jacó nascer, Deus disse, amei Jacó e aborreci Esaú. Antes de nascer, eu amo um e odeio o outro. Antes mesmo do menino nascer, Deus sabia que Esaú era um homem bom. Deus sabia que Jacó era um trapaceiro. Mas ele sabia também que Jacó amava a primogenitura. E ele sabia que Jacó amava a primogenitura. Então ele sabia mesmo antes do mundo existir sobre isto. Agora nós vamos encontrar num minuto quem era aquele que sabia disto. Deus, havendo falado antigamente muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. Fez o quê? Nos falou nos últimos dias pelo seu Filho Jesus.
Agora, como pensaria você então que o que seria um profeta? Teríamos então um profeta deste dia de hoje? Teríamos um profeta então? Absolutamente teríamos, sim. Falaria ele através disso? Certamente sim. Porém, o que os profetas do passado era o Espírito de Jesus Cristo neles que falava. Agora nós vamos acertar isso aqui, porque eu não creio que o que está sendo absorvido de forma correta. Agora, isto é simplesmente como uma escola dominical. Então queremos esclarecer isso. Observem, tomemos o Espírito de Deus que estava em Moisés. Perfeitamente. Moisés é a prefiguração de Jesus Cristo. Todos os personagens do Velho Testamento prefiguraram a cruz. Moisés, nascido um filho justo, escondido nos juncos, afastado dos seus pais e assim por diante, ele era um líder, um grande líder, impunha leis, um intercessor, um sacerdote, tudo que ele prefigurava era Cristo. Moisés. Veja José amado de seu pai e odiado por seus irmãos, vendido por quase 30 moedas de prata, jogado num buraco, pensavam que estava morto, tiraram-no em sua perseguição, o copeiro salvo e o padeiro perdido. 2 ladrões na cruz, tipo de Cristo. Então, quando ele saiu, ele foi levantado daquele buraco e assentou à direita de Faraó, o maior comércio do dia. E a nação que chicoteava todo o resto do mundo, e ninguém podia chegar até Faraó, a não ser que viesse através de José. Jesus assentado à destra de Deus, e ninguém pode chegar a Deus a não ser através de Jesus Cristo. Ninguém pode chegar a Deus a não ser através de Jesus Cristo. E quando José deixava aquele trono e saía, homens iam adiante dele gritando e tocando as trombetas e dizendo: ajoelhai-vos, prostrai-vos, José está passando, José está vindo. E quando Jesus vier, uma trombeta soará, e cada joelho se dobrará, e cada língua confessará: sim, Senhor, cada língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor quando Ele vier. E quando José morreu, ele deixou um monumento para aqueles que estavam esperando por libertação. Ali um velho hebreu, com uma pancada nas costas e sangrando, podia olhar naquele caixão e dizer: algum dia nós sairemos. Os ossos de José. Um dia nós sairemos daqui. E Jesus também deixou um monumento comemorativo. Jesus deixou um monumento comemorativo, diz o profeta, um túmulo vazio. Algum dia, quando formos para o túmulo, e os nossos queridos, e ouvirmos a terra sendo jogada, quando eles dizem: cinzas para cinzas, pó para o pó, e terra para a terra. Mas, irmãos, nós podemos olhar através do mar para um túmulo vazio algum dia sairemos dali, irmãos, nós iremos para casa, Ele está voltando, tudo é um tipo, aleluia, tudo é um tipo. Veja Davi, rejeitado pelo seu próprio povo, destronado pelo seu próprio povo, sendo o rei de Jerusalém, foi tirado de Jerusalém pelo seu próprio povo, e quando ele subiu no Monte das Oliveiras, ele olhou para trás e chorou. Ele foi rejeitado. Davi, nos Salmos, 800 anos depois, o filho de Davi
rei de Jerusalém, se assentou na colina e chorou porque ele foi rejeitado. Aquele foi o Espírito de Cristo em Davi. Tudo prefigurando a cruz. Aqueles profetas lá atrás falaram no seu nome de Jesus. Eles viveram em seu nome, eles agiram no seu nome, certamente, havendo Deus antigamente falado muitas maneiras, de muitas vezes, aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. Então os profetas e homens espirituais nestes dias são simplesmente um reflexo de Cristo. Precisa ser cada profeta deste tempo, cada profeta neste dia, cada pastor deste dia, cada homem de Deus deste dia deve ser o reflexo de Cristo. O reflexo de Cristo é aquele que ama a palavra de Cristo. Paulo foi o reflexo de Cristo e ele só citou a palavra, somente a palavra. Ali pela lei, eles permaneceram ao lado de Cristo, veja, ao lado da palavra. Veja, aqui eles se firmam olhando para trás de outro lado, através da graça. Em Hebreus 11, o último capítulo de Hebreus. Hebreus 11, o último versículo. Sempre eu quis saber aquilo no último versículo, na última parte do capítulo 11 de Hebreus, quando ele fala a respeito de Abraão, o grande capítulo da fé. E no final ele disse: andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Desamparados, cerrados ao meio, eles andaram errantes, sem lugares para onde ir, odiados, desprezados e perseguidos, dos quais o mundo não era digno. Então vem Paulo e diz: mas eles sem nós não serão aperfeiçoados, pois eles simplesmente olharam para a cruz, e nós também estamos olhando através da cruz. Nós temos o Espírito de Cristo, depois dele se tornar carne humana e habitar em nosso meio. Nós chegamos aqui através do Espírito Santo, o qual é um plano muito melhor. Às vezes eu quero saber o que o cristianismo espera hoje. Um pregador sai com uma tenda e tem que ser ou alguma igreja nova ou algum cargo novo, chama a si mesmo de profeta. Sabe, sobe ali e diz: bem, se eles me derem tanto de dinheiro, se eu puder ter o melhor carro, se eles me derem o meu salário alto, aumentar a cada 6 meses, nós temos que ter o melhor, temos que ter as melhores coisas, temos que ter melhores roupas. O que faremos quando nos colocarmos na presença daqueles homens lá do passado, que andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, sem lugar para encostarem as suas cabeças, peregrinando nos desertos, e se alguém nos critica, estamos prontos para não irmos mais na igreja e não voltarmos mais? O que o cristianismo requer hoje? Deveríamos nos envergonhar de nós mesmos. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Naquele dia, ele falou através dos profetas, mas neste dia ele falou através de seu Filho. Aquela foi a palavra de um profeta. Lá no passado era a palavra de um profeta, mas agora, neste dia, é a palavra do Filho. Hoje é a palavra do Filho. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Em outras palavras, se você está olhando na sombra, no negativo, você pode cometer um erro, mas isto está revelado agora. O quadro está claro. Aquilo foi pelo profeta
agora é por seu Filho. Aquilo foi pelo negativo, mas agora é pelo positivo. Revelado, o quadro está claro agora. Amém. Vê você isto? Não há outra chance para perder. Não podemos perder isto. Lá foi através dos profetas e agora através de Jesus Cristo. É uma coisa positiva. Este dia pelo seu Filho, oh, que maravilha! E a quem constituiu o herdeiro, oh, que coisa, herdeiro de tudo. O que foi isto? Isto foi uma designação. Oh, ouçam, ele foi constituído, Cristo foi herdeiro de tudo. Oh, o diabo sabia disso desde o jardim do Éden. Vê você, quando o diabo ouviu aquela palavra ali naquele dia do julgamento, naquelas pessoas, disse: porque viestes do pó, em pó, ao pó retornarás, e a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Uma coisa prometida. Satanás constantemente observou aquela semente quando Abel nasceu. Ele disse: aí está, esta é a semente. E ele matou Abel, pensando que ia acabar com a semente de Deus. Seu filho, filho de Satanás, matou Abel. E logo que Abel morreu, ele disse: eu tenho a semente. A minha semente vai ficar viva, disse Satanás. Eu matei a semente de Deus, a minha vai ficar viva, de Deus está morta. E ele disse: eu acabei com ele agora. Mas a morte de Abel, logo após, veio o nascimento de Sete. Sete foi a ressurreição outra vez. Observe como descende. Aquela linhagem de Sete veio a um homem humilde, justo, até chegar em Enoque, e depois chegar em Noé, ao fim da destruição antediluviana. Veja a linhagem de Caim, se tornou um povo sábio, culto, científico. Não diz a Bíblia? Não disse Jesus que os filhos do mundo são mais prudentes do que os filhos do reino? Veja, do lado de Caim, ainda hoje, inteligentes, cultos, sépticos, muito religiosos, bem, bastante religiosos, ora, são cientistas, construtores, grandes homens. Eu vou saltar para o parágrafo 117. 116, eu quero tentar, se eu não for mais adiante que isto, o restante está simplesmente magnificando a Cristo. O que Paulo diz aqui, com o capítulo 11, e tudo falando a respeito do mundo. Ele disse, o que disse ele ao anjo: tu és meu filho, neste dia te gerei. Vem o fim do mundo. Eles perecerão, o mundo perecerá, mas e todas as coisas do mundo perecerão. Ele as levantaria como uma vestimenta. Elas seriam velhas e voltariam e iriam embora. Porém tu permanecesses para sempre. Tu és meu filho, neste dia te gerei, e nunca perecerá. Assentado à destra da majestade. O significado destra, qual é o significado de destra? Não que Deus tenha uma mão direita, ou alguém está sentado à direita. Destra significa o poder, a autoridade de Deus. Isto que é destra, assentado na autoridade, assentado no poder, dominando. Teve autoridade de tudo no céu e na terra, e tudo os céus e toda a terra foram feitos por ele. Agora, quem é este grande sujeito? Este grande companheiro? Cristo? Aqui, Deus no Pai. Deus no Pai. Filho e Espírito Santo. Não como uma trindade, porém isto não é uma trindade de pessoas.
é uma trindade de ofício de um único Deus. Ele era o Pai guiando os filhos de Israel. Aquele era o seu ofício, Pai, o grande Pai Jeová, e ele habitou na terra, chamado Filho. O grande Jeová habitou na terra, chamado o Filho. E agora ele habita em sua igreja, chamado Espírito Santo. Não 3 deuses, mas um Deus com 3 ofícios. Um Deus com o ofício de Pai, um Deus com o ofício de Filho e um Deus com o ofício de Espírito Santo. As pessoas tentam fazer dele 3 deuses diferentes, mas não é. Deus, o Pai. Esta é a razão pela qual os judeus, você nunca poderá dividir Deus em 3 partes para o judeu. Não, ele não aceita. Ele tem um mandamento que é: sou um Deus, há somente um Deus. Somente um Deus com 3 manifestações, um Deus com 3 ofícios, Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus, oh Deus maravilhoso, esse é o nosso Deus. Graças a Deus pela revelação da palavra aos nossos corações. Graças a Deus, aleluias, aleluias. Pai, Filho e Espírito Santo, a coluna de fogo, Jeová dirigindo Israel no deserto. Era Deus, Jeová, Deus sobre nós. Jesus, Deus conosco. E Espírito Santo, Deus em nós, mas um Deus somente com esses 3 atributos, essas 3 manifestações. Pai, a coluna de fogo dirigindo Israel no deserto. Filho, Deus conosco. E Espírito Santo, Deus em nós. É assim que nós cremos, pela graça de Deus. E é por isso que nós pregamos este batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Pedro, em Atos 2:38, batizou as pessoas no nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro, apóstolo Pedro, no livro dos Atos dos Apóstolos, Apóstolos 10:48, Atos 10:48, ele batizou as pessoas no nome de Jesus Cristo. Paulo, em Atos 19, rebatiza pessoas que tinham sido batizadas no batismo de João. Ele batiza elas de novo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque era, após a morte de Jesus Cristo, o Novo Testamento, nova aliança, o nome de Jesus estava sendo pregado. E Paulo disse que tudo que fizermos, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por isto. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta palavra, por esta mensagem, Senhor. Ó Deus, intercortada nesta noite, Senhor, mas que traz segurança aos nossos corações, ó Deus. Obrigado por nos revelar esta palavra. Continua conosco, Senhor, nos ungindo, ó Deus, para te servir, para te adorar, ó Deus, não, Senhor, e desejamos nos apegar a ela com tudo que temos, Senhor. Ajuda-nos, vivifica esta palavra nos nossos corações. Te pedimos humildemente no precioso nome, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos os irmãos. Terminamos assim o culto desta noite. Que Deus guarde cada um de volta para o seu lar. Deus abençoe. Deus recompense cada um. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluia. O verdadeiro crente, seguro
Senhor.